Olá, sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 1 da Rede Municipal de Ensino, ou seja, primeiro ao terceiro ano. A nossa aula de agora é de língua portuguesa com a professora Nadir Martins, tudo bem? Tudo bem, Carol? Pro, qual é o assunto da nossa aula de hoje? Hoje o assunto da nossa aula é uma coisa assim bem linda, romântica. Vamos falar sobre os poemas de amor e os poemas visuais. Que tema bom, né? Então, alunos, se preparem porque a aula de vocês vai começar agora. Então, meus alunos, vocês já ouviram falar em poemas, ok? E em poemas de amor e em poemas visuais. Porque nós já falamos de poemas de animais, de várias espécies. Agora, o poema de amor é um poema onde alguém faz uma declaração de amor para alguém ou para uma coisa, para se declarar e mostrar seus sentimentos. E nós vamos começar por um poema que também é uma cantiga, que pegaram este poema e colocaram uma música nele, ficou lindo. Eu acho que vocês já conhecem. Vamos ver? Aqui. O cravo brigou com a rosa. Quem é que conhece essa musiquinha? Vamos cantar junto com a Pro. Olha lá, acompanhe, vamos cantar junto. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa pôs-se a chorar. E aí, gostaram? Conseguiram cantar juntinhos com a Pro? E aí, mais uma vez? Agora vocês vão acompanhar aqui no slide, a Pro vai cantar e vocês vão cantar juntos, olhando para lá, vamos ver? O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. E aí, agora fixou? Vamos em frente aqui, analisar agora este poema. Vocês perceberam que ele é um poema de amor? Porque ele fala de um amor, de uma rosa e de um cravo, que eles eram apaixonados. E um dia, como acontece com alguns namorados, né? Eles brigam, se desentendem, e aí ficou machucado, doído, triste, né? E a Rosa, coitada, que é a mulher, seria a mais sensível do casal, ficou despedaçada de triste. Mas com tudo isso, o cravo ficou ali também com o seu sentimento ferido. Ele ficou doente porque brigou com a Rosa. E a Rosa fez o quê? Foi lá visitar ele. Mas na hora que ele, de emoção, eu imagino que o cravo desmaiou. E a Rosa chorou, porque a Rosa gostava, né, do cravo. E agora, vamos observar neste poema, como vocês já sabem, que os poemas, eles têm rimas, eles têm versos e eles têm estrofe. Então, é esta cantiga que é um poema popular. É um poema que vem do tempo da minha avó, contar para minha mãe, que contou para mim, que contei para meus filhos. Então, como ele é um poema popular, não tem um autor assim do poema. Nós sabemos quem foi que transformou este poema em uma cantiga. Foi um grande músico que se chama Villa-Lobos. Ele
colocou a música neste poema e ficou essa cantiga linda que todos nós conhecemos. Então vamos lá. Olha, essa canção que eu trouxe para vocês, o trecho tem 1, 2 estrofes. Lembra que já estudamos que estrofes são os conjuntos de versos? Quantos versos tem a estrofe desse poema? 1, 2, 3, 4. Por quê? Cada linha deste poema é um verso. O conjunto é uma estrofe. Aqui, a segunda estrofe também tem 1, 2, 3, 4 versos. E tem algumas palavras que rimam. Lembra o que é rima? Rimas são palavras que têm o mesmo som em um verso, em um poema. Por exemplo, aqui, ó, o cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Qual palavra vocês perceberam? Olha ali. Sacada. Coloquei aqui em destaque para vocês observarem. Sacada, despedaçada. Perceberam que estes dois sons têm rimas? Ó, sacada, despedaçada. Agora na segunda estrofe. O cravo ficou doente. A rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa pôs-se a chorar. Sentiram a rima onde que tá? Olha lá. A rosa foi visitar, a rosa pôs-se a chorar. Então, na palavra visitar e chorar estão rimando entre si. Conseguiram sentir? Olha, o cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa pôs-se a chorar. Visitar, chorar. E agora vamos analisar passo a passo este poema. Quem foi que brigou com a rosa? Pensem aí, anotem aí no seu caderno, vamos ver se acerta, hein? Quem foi que brigou com a rosa? Lembram? Então, o cravo brigou com a rosa. Então, quem brigou com a rosa? O cravo? E aonde estava o cravo e a rosa neste momento que eles brigaram? Aonde estava o cravo e a rosa? Pensem. Eles estavam embaixo de uma sacada. Acertou? Eu ouvi alguém falando isso aí, ó. Eles estavam embaixo de uma sacada. Quem foi que teve um desmaio? Foi o cravo? Foi a rosa? Quem foi? Pense aí. E vão anotando no seu caderno, hein? Eu quero ver quem foi que acertou. Depois vocês levam lá na escola, confere com seus coleguinhas quem acertou as respostas aqui que a Pró está perguntando. Quem foi que teve um desmaio? Lembra? O cravo teve um desmaio. Olha, o cravo que desmaiou. E quem que ficou chorando nessa história toda? Foi o cravo ou foi a rosa que chorou? Me digam. Dá um tempinho. Ó, se o cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Então, quem estava chorando nessa história? Era a rosa. Vamos ver se vocês acertaram. Olha lá. Quem brigou com a rosa? Quem é que falou que é o cravo? Acertou. E onde estava o cravo e a rosa? Quem disse que foi debaixo de uma sacada, acertou. Quem que teve um desmaio?
O cravo. Quem falou que foi o cravo está prestando atenção. Quem ficou chorando? A rosa. Certo? E aí? E vocês observaram que eu disse quem foi que botou a música neste poema e virou uma cantiga? Qual o nome do autor da cantiga, da música? Lembram? Coloque no seu caderno. Vila Lobos. Este é o nome do músico. É um poema da cultura popular que vem passando de geração em geração até chegar em nós, em vocês. Certo? E agora, vamos prestar atenção. Olhando e observando essa cantiga, vocês podem perceber que assunto que está trazendo, qual é o assunto principal dessa história? Né? Que esse poema tem uma historinha do cravo e da rosa. Qual é o assunto? Está falando de quê? Está falando de uma briga, uma notícia? Está falando de quê? Me digam. Está falando de uma história de amor, não é? Porque é um poema de amor. Está falando de uma história de amor entre o cravo e a rosa, que um dia, mesmo gostando tanto, brigaram, mas depois fizeram as pazes, não é verdade? E depois da briga, vamos relembrar como que ficou o cravo depois dessa briga com a rosa. Como que ele ficou? Como ficou o sentimento do cravo? Como vocês imaginam que ficou o cravo? Lembra da musiquinha? O cravo ficou ferido, não é? Olha, o cravo ficou ferido. E depois da briga, o cravo ficou ferido e a rosa, como ficou o sentimento dela? Vocês pararam para imaginar? Como ficou o sentimento da rosa? A rosa ficou despedaçada. Imagino que ela ficou assim, ó, arrasada, como nós falaríamos na nossa língua hoje. Ela ficou assim, arrasada, muito triste. E o cravo também, um para cada lado. Não é verdade? Quando o cravo ficou doente, a rosa ficou sabendo disso. O que ela fez? Qual foi a atitude da rosa quando ela ficou sabendo, apesar de estar brigada com o cravo, não estavam nem se falando, mas ele ficou doente. Chegou aos ouvidos da rosa, ó, o cravo está doente. E o que a rosa fez? Passou por cima daquela briga, daquela tristeza e foi visitá-lo. Não é verdade? Quando a gente gosta de alguém, não é assim que a gente faz? A gente gosta de alguém, a gente briga e a gente passa por cima e vai lá falar com a pessoa, vai lá. E ela fez isso, foi lá visitar o cravo. E aí? Por que vocês acham que o cravo desmaiou quando viu a rosa chegar? Se ele estava lá doentinho e ela foi visitar, por que vocês acham que o cravo teve um desmaio? Qual a opinião de vocês? Ele teve um desmaio porque, acho que ele nem acreditou. A rosa, a mulher que ele ama, foi lá visitá-lo depois de toda a briga. Não é verdade? Quando ele desmaiou, a rosa já ficou desesperada, não foi? Ela ficou ali, meu Deus, o meu amor desmaiou. Pensou já que ele ia morrer. Então ela começou a chorar. Então isso é uma história de amor, porque acontece na vida da gente e que essa canção nos mostra. Não é verdade? A canção mostra a história representando um casal, que era o cravo e a rosa, que brigaram, mas continuavam se amando, certo? Então este poema de amor
está falando de um cravo e uma rosa, como se fosse um homem e uma mulher. E agora, vamos passar para um outro poema, para vocês verem outro tipo de poema de amor? A Cachorrinha. Vocês conhecem? Mas é um poema de amor, a cachorrinha? Um poema de amor que fala de uma cachorrinha. A gente gosta dos nossos bichinhos de estimação, não é verdade? A gente tem um amor por eles. Então, aqui está um poema, A Cachorrinha. Olha lá. Mais que amor de cachorrinha, mais que amor de cachorrinha, pode haver coisa no mundo mais branca, mais bonitinha do que a tua barriguinha crivada de mamiquinha. Pode haver coisa no mundo mais travessa, mais tontinha que esse amor de cachorrinha quando vem fazer festinha, remexendo a traseirinha. Au, 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 au. Não é assim? Gostaram? Então, quando a gente tem um cachorrinho, não é verdade? Que a gente chega em casa e ele vem fazendo uma festa, abanando o rabinho e fazendo au, au. Então, e aí aqui, Vinícius de Moraes, que é o autor deste poema, está no livro Arca de Noé, e onde ele fala de animaizinhos com muitos poemas lindos. Então, este da cachorrinha, ele está dedicando, todo mundo que tem uma cachorrinha em casa sabe como é uma gracinha. Uma cachorrinha, né? O que ela vem fazendo festinha, remexendo a traseirinha. Quem é que tem? Eu tinha uma gatinha, gente, era uma fofinha também. Então eu tinha o meu amor por ela. E como a Pró disse, este é um poema de amor. Um poema de amor dedicado a um animalzinho de estimação. E como todo poema, tem rimas. Lembra? Tem rimas. Vamos aqui ver, ó. Mais que amor de cachorrinha, mas que amor de cachorrinha. Pode haver coisa no mundo mais branca, mais bonitinha do que a tua barriguinha crivada de mamiquinha. Preste atenção nessa primeira estrofe, olha lá. 1, 2, 3, 4 versos. E onde está rimando? Bonitinha com mamiquinha, certo? Até barriguinha também estaria rimando, mas como nós queremos que barriguinha e cachorrinha também rima, ó, cachorrinha, barriguinha e bonitinha, mamiquinha. E no segundo verso, na segunda estrofe, temos: pode haver coisa no mundo mais travessa, mais tontinha que esse amor de cachorrinha quando vem fazer festinha, remexendo a traseirinha. Olha aqui, tontinha, festinha. Preste atenção que bonitinha, lá na primeira estrofe, no segundo verso, rima com as mesmas letras, com tontinha do segundo verso aqui, olha. Da segunda estrofe, ó. Bonitinha, tontinha. Tá vendo que tinha? É a mesma letra, mesmas palavras. Aqui, mamiquinha com festinha. O último verso da primeira estrofe está rimando aqui a palavra mamiquinha com a palavra festinha do penúltimo verso da segunda estrofe, com as mesmas letrinhas, olha bem, inha. Então, quando estamos lendo um poema, quando a gente está lendo um poema, vocês prestem atenção que tem palavras que vai ter o mesmo som. Isto se chama rimas, certo? Agora, lembra qual é o título desse poema? Qual é o título do poema que a gente estava falando, gente? Que amor de cachorrinha, não é isso? Que amor de cachorrinha. E de que o poema está falando?
Qual o assunto? Do que o poema está falando? E aí? Está falando de uma cachorrinha branquinha, toda lindinha, que quando o dono chega, ela faz uma festa, não é? Então está falando, o poema está falando de uma cachorrinha. E como é a barriguinha dessa cachorrinha que diz o poema? Quem anotou aí? Quem prestou atenção? É todo cheia de mamiquinhas, porque vocês repararam, a barriguinha de uma cachorrinha, ela tem umas carreirinhas de mamiquinhas e é tão bonitinhas. Vamos ver se acertamos? Olha lá. Qual o título do poema? A cachorrinha. Do que fala o poema? De uma cachorrinha branquinha e travessa. Não é verdade? Que o poeta dedicou à sua cachorrinha. E como é a sua barriguinha? Olha lá, com a barriguinha crivada de mamiquinha. Acertou quem disse isso. E esse texto? Quem é o autor? Lembra que eu falei lá no começo quem é o autor desse texto? Lembram? Acertou. Vinícius de Moraes. Vocês estão espertos hoje, hein? Nossa, Vinícius de Moraes, isso aí. E aí, a cachorrinha, quais eram as características dela? Ela era magrinha? Ela era branquinha? Ela era pretinha? Como era? A cachorrinha branquinha e travessa, olha lá na resposta, tá vendo? Acertaram. Então, este tipo de texto que nós lemos agora, lembra que eu falei no começo o que era? É o quê? Uma notícia? É uma carta? É um bilhete? Ou é um poema? Ai, gente, presta atenção, olha aí. É uma carta? É uma notícia? É um bilhete? Ou é um poema? Acertou quem disse que é um poema. Um poema de amor por um animalzinho. Não é? Agora, vamos a um outro tipo de poema. Nós já falamos do poema de amor. Lembra que o título da nossa aula era Poemas de Amor e Poemas Visuais? Vocês sabem o que é um poema visual? Não sabem? A prova é dizer. Um poema visual é um poema que você faz a poesia e ela forma um desenho. Olha aqui. Preste atenção. Alguns poetas gostam de expressar o seu poema, o seu sentimento de uma forma diferente. Olha lá. É um poema e o que ele lembra? Uma xícara. Olha lá. O nome desse poema é Xícara. Vamos ler? Olha aqui. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o borbulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, e aí? Gostaram? Já tinham visto um poema nesta forma? Então, não deixa de ser um poema, é um poema. Mas é um poema visual, porque ele tem um formato diferente. Não tem os versos em estrofes, versos, em rimas. Não tem essa estética de um poema comum. Ele é um poema tipo livre. Não tem uma estrutura de poema, mas é um poema. Certo? Olha lá, o formatinho de uma xícara. E está falando de um poema, numa tarde fria de julho, o cheiro, o borbulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E já me pergunto em prosa, existe coisa mais gostosa? Existe coisa mais gostosa, gente, do que um cafezinho numa tarde fria? Vamos lá. Qual é o título desse poema? Lembra? O que eu falei? Que poema tem o desenho do quê? Olha a dica. O nome do poema é Xícara.
E do que está falando este poema? Olha, lembra que a gente acabou de falar, gente. Do que está falando esse poema? Pense aí, lembre aí. Do que fala o poema? Está falando de um cafezinho quentinho, né? De uma tarde fria, a gente bebeu um bom cafezinho? Vamos lá, ver a resposta se a gente acertou ou chegou perto. Olha lá, o título do poema é A Xícara. E o poema fala, né, ó, se existe uma coisa mais gostosa do que tomar um café. Porque o autor do poema estava falando do quê? Uma tarde fria, ele tomando um cafezinho quente, acho que aí surgiu a inspiração para ele fazer este poema. Não é verdade? Quem é que gosta de um cafezinho numa tarde chuvosa, num dia assim mais friozinho, o café bem quentinho? Agora eu vou mostrar para vocês um outro poema, também visual. Vamos lá? Olha isso. O que isso lembra vocês? Isso parece um poema? Vocês imaginariam na vida um poema dessa forma, com esse formato? Então, quando o poeta fez este poema, eu imagino que estava num dia de chuva, né? Porque olha bem, um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu nenhuma água caindo do céu. Não sabe como o guarda-chuva funciona. Mas ter fé é coisa de nordestino. Olha que coisa linda esse poema. Está falando o quê, gente? De um menino lá do sertão, que nunca viu a chuva cair, não sabe como funciona o guarda-chuva, porque nunca usou um guarda-chuva, mas tem a fé, porque a fé do nordestino é de que venha uma chuva maravilhosa para molhar o sertão. Então, qual o título do poema? O título do poema é O Objeto que Guarda a Preciosa Chuva, não é? E para que serve o guarda-chuva? Para que serve o guarda-chuva, gente? Para que vocês usam o guarda-chuva? Para guardar a preciosa chuva, que quando está chovendo a gente usa o guarda-chuva para a gente não se molhar, não é verdade? Eu achei muito lindo este poema. Vamos lá, a resposta lá. Qual o título do poema? Um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. E para que serve o guarda-chuva? Para guardar a chuva, certo? Então, este poema nos inspira a ver o nordestino lá do sertão, como diz o menininho que nunca viu, nunca usou o guarda-chuva, nunca viu uma chuva, não sabe nem como usar o guarda-chuva, né? Que diz o poema, mas como todo nordestino tem a fé que Deus vai mandar uma linda chuva para molhar o sertão, não é verdade? E assim fazer a alegria, a terra brotar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e tenham compreendido como é um poema de amor, que não precisa ser só de um amor para uma pessoa, pode ser para o seu animalzinho. E o poema visual, porque você pode fazer um poema em forma de um desenho, certo? Que tal você fazer um poema visual aí na sua sala e mostrar para os seus coleguinhas e para a professora? Tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo grande da Pronadir e fiquem bem, fiquem com Deus.